Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos elevar nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, que nos convida sempre a buscar, a trilhar o caminho do meio, o caminho da fraternidade, o caminho do amor. Ele que não esquece de nós, manda sempre mensageiros, amigos espirituais para nos acompanhar, para nos intuir e nos colocar num bom caminho. Mestre amado, nós te agradecemos de todo o coração o teu amor e o teu amparo. Somos pedintes eternos, solicitamos a oportunidade do estudo, que a tua presença se faça com teus mensageiros mais esclarecido, que possa nos libertar das amarras da incompreensão, nos auxiliando, nos intuindo no entendimento dos estudos da noite de hoje. Mestre, muito obrigado por estar presente, por ter deixado esse legado e por esse amor infinito para nós. E assim pedimos a tua autorização para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, vamos retomar, né? Estudozinho tranquilo. Livro dos Espíritos, né? Básico. Ele traz para nós, né, a filosofia espírita, né? Ele nos apresenta através de perguntas e respostas, né, 1019 perguntas, e abrangendo do átomo ao arcanjo. Interessante é isso, né? Então, Kardec, na sua perspicácia, na sua capacidade de formular perguntas, ele vai quer Deus, né, ao anjo, né? Ele vai da terra, né, ao mundo espiritual, nos traçando roteiros, né, para que a gente possa mergulhar nesses questionamentos, que vai trazer resposta para esse nosso infindável querer de aprender. Então, sejam todos bem-vindos ao Livro dos Espíritos, né? Nós estamos nas Leis Morais, que é o terceiro livro, ainda estamos na lei da destruição, né? Que podemos entender ela como lei de transformação, né? Porque tudo que se destrói na matéria, ele se renova, né? As energias que são dissipadas com a morte, seja de um animal, seja um humanoide, né? Elas se recompõem e vão se transformar e vão ser reaproveitadas novamente. Mas o princípio inteligente permanece, né? Então, a lei de destruição, na realidade, é uma lei de transformação em que todos nós aprendemos com essa destruição da matéria. Nós estamos tratando da questão do duelo, né? Está no capítulo 6, item 6, né? Que faz parte da lei que Kardec coloca como fazendo parte da lei de destruição. Porque, à sua época, os duelos levavam quase sempre à morte. Era uma forma de se matar, né? E que era aceita pela sociedade. Nós vimos que até 1920 ainda era aceito, né? Aqui no Brasil, no Uruguai até 1980 era permitido o duelo. Ou seja, era uma maneira que a sociedade considerava justa, que havia necessidade dessa disputa, né, entre humanos e que muitas vezes levava à morte, né? O próprio Livro dos Espíritos, a Resposta do Espírito de Verdade, ele diz que quando a humanidade se transformar, esse hábito do duelo ele vai sumir, ele vai se desaparecer. E nós vamos ver que no século XXI, praticamente ele some. Aqui, ela que apagou. Ai, desculpem. Ele praticamente some o duelo como a época de Kardec. Mas ele não some completamente, ele se transforma, se modifica, né? E hoje nós temos os duelos de combate, de lutas, né? Para ver quem é melhor, quem é mais habilidoso. Temos os duelos morais, né? Temos duelos de discussões infindáveis, né? Discursos filosóficos, duelos políticos, né? E esses duelos chegam até nós, até dentro da nossa casa, né? Enquanto nós vamos duelar com outro
querendo que o meu posicionamento político, filosófico, seja superior ou melhor do que o outro. Então, o duelo ele se transforma, e hoje a gente duela no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né, no Twitter, não atacando muitas vezes a ideia, mas sim atacando quem está por trás da ideia, né, denegrindo, machucando. Então, os duelos se transformam, nós ainda fazemos isso com frequência. Mas vamos ver o que Kardec pergunta, né, ao espírito de verdade. Então, vamos ver aqui, nós já vimos Kardec, para efeito didático, ele divide em 7 tópicos, né? E nós estamos no 6º, em finalizando, e no próximo encontro a gente vai falar sobre pena de morte, né? Vamos lá, questão 759. São apenas 2 perguntas e um comentário de Kardec para a gente finalizar. Qual o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo, né? Nós vimos anteriormente, né, que a espiritualidade considera o duelo como um assassinato. Então, para o espírito de verdade, duelo, como Kardec, da época de Kardec, em que um matava o outro, ele considerava um assassinato. E quando o outro sabia ser menos habilidoso e que ia para um duelo, ele considera que era um suicídio. A criatura que sabe que não tem condições, não tem habilidade e vai para um duelo, é um suicida. Né? E quando há equidade, ou quando os dois são bastante habilidosos, né, ele considera que é um suicídio e também um assassino. Né? Aí Kardec questiona, mas qual o valor do que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Ou seja, aquele detalhe que levou as 2 criaturas a entrar num embate. Né? Esse ponto crítico em que um não aceitou a ideia do outro, em que um considera que o outro extrapolou e resolve, então, duelar, ou seja, o ponto de honra. Esse é o meu limite. Daqui para frente eu tenho que defender o meu limite. Né? O que vocês acham que seria isso? Né? O que é esse ponto que leva o outro a se digladiar, a partir para a briga, para o espancamento, né? a não ter uma paciência, não deixar aquilo passar em branco ou esquecer. Alguém se dispõe a nos esclarecer? O que vocês entendem? Vamos lá? Me ajudem. Eu vi aí que o Elton, né, respondeu que a defesa do orgulho. Eu estava pensando também, né? Tem que tudo é o orgulho. O orgulho de não aceitar uma agressão, não aceitar uma diferença, um ponto de vista do outro. Orgulho. Porque, Alberto, é Oi. assim, naquela época, a questão de honra era, como se diz, sinônimo de respeito, você defender sua honra, né? Então, assim, ia de encontro à dignidade deles. Então, se recusassem, então, como é que ia ser visto na sociedade? Né? Mas aí a gente sabe que também o que tem por trás disso aí, é claro que é o orgulho e a vaidade. Né? Orgulho Como é que e eu vou ser vaidade. visto? Mas vamos lá, vamos pôr um pouquinho de pimenta. Você está na sua casa ou no seu carro andando, né? E alguém resolve brigar com você e resolve pegar um porrete e vai quebrar o seu carro, né? Resolve quebrar seu carro, partir para agressão, vou quebrar seu carro, né? Existe um limite aí para mim agir? Ou eu posso simplesmente, não, eu sou cristão, vou deixar você quebrar meu carro, vou deixar você tocar fogo, vou deixar você arrebentar meu portão, entrar na minha casa, espancar-me, ou espancar minha família? E aí? É só orgulho? É só vaidade? Não tem um ponto assim que a gente diz, olha, não pode, não tem condições. Aqui você não entra. É realmente só orgulho?
Alberto, eu acho que não é orgulho, não. Eu acho que é o atraso, o instinto. A humanidade vai evoluindo século após século. Então, naquelas épocas, nós que estávamos lá, a gente usava mais a lei de talião, era olho por olho, dente por dente. Hoje a gente cresceu um pouquinho mais, entendeu um pouquinho mais, continua, como você disse, o duelo, em outras áreas, né? Mas esse entendimento, esse duelo, como era outrora, ele ficou mais leve, mais brando. Tem a violência ainda, porque o homem ainda não está de todo, nós ainda não estamos de todo evoluídos, né? Então, a gente ainda tem aquele instinto animal de dizer que é defesa, que é honra, que... O que é isso hoje? Antigamente, se uma moça fosse para a cama com o namorado antes de casar, o pai podia até matar o rapaz. Sim. Né? Hoje em dia, isso já é Honra, normal. né? Atacou a Entendeu? honra. Quer dizer, em defesa da honra da família, né? Isso expulsava a garota de casa. Então, eu acho que isso aí tem a ver com a evolução que o planeta vai tendo e a humanidade também vai tendo. A gente vai largando o instinto aos poucos, né? Vai caindo a venda dos olhos e a gente começa a ver, a sentir as coisas e a agir de forma diferente, um pouco mais humanizado, um pouco mais com evolução, com entendimento. Eu acho que não é só assim a vaidade, não, eu acho que tem a ver com todo o processo que o planeta passa, desde sua criação, né, desde quando a gente chegou a habitar aqui, que a gente matava para comer. Hoje, às vezes, matam para ver só a queda, né? Mas antes você matava mais para se alimentar, para defender do quê? Né? Do que a gente achava que estava errado ou que estava certo. Hoje a gente vê que aquilo não fazia sentido. Briga entre famílias de séculos, um não passa nem na calçada do outro, né? Isso aos poucos vai mudando. À medida que o véu vai caindo, a gente vai tendo outro entendimento e vai procedendo de outra forma, tendo outras atitudes. Eu acho assim. Verdade. Eu acho que é o seguinte, sabe? É a ação e a reação. Se a pessoa vai, leva uma tapa no pé do vidro, eu acho que não tem no mundo quem segure e diz, meu irmão bata do outro lado, ele vai partir por cima. Vai, não tem para onde correr, não. Não adianta ele dizer, não, eu vou dizer, meu irmão, não faça isso, faz não. Só quem fazia isso era É no pé da orelha. É, porque o sangue sobe, meu amigo, na hora, não tem essa não. Por muito menos do que isso, a pessoa agride outro. Então, assim, vou pegar o exemplo de Alberto aí do carro. O cara, às vezes, vê um cara, bate no carro, já sai na tapa com o outro já sai com o revólver na mão. Uhum. Entendeu? Então, assim, falta muito para a gente chegar a esse nível aí de dizer bata na outra face ou tentar acalmar aquela pessoa que lhe agrediu, entendeu? Falta Sim. muito, muito, muito mesmo, sinceramente. Na época lá da honra, alguns casos, às vezes, eu acho que ela achava até uma desculpa para matar o outro. É uma super ignorância, né? Que existia antigamente. Pela honra da família, não sei o quê. E essa briga chegava a um ponto, né? De geração em geração, que se chegasse para um lá na frente, vocês estão brigados com fulano mesmo, porque eu disse, rapaz, eu nem sei, eu sei que essa briga da rede já vem há muitos anos, não sei nem o que é que aconteceu, mas eu estou brigando, não quero ver um fulano na minha frente daquela família. É desse jeito. Às vezes não sabe mais nem o motivo, mas vem rolando. É verdade. Mas vamos ver, então, o que é que o Espírito de Verdade sobre a questão desse ponto de honra, esse ponto que leva o outro a agredir, ou partir para a briga, ou chamar para a briga, né? Ele diz que o ponto, o valor do ponto de honra, ele vai estar pautado no orgulho e vaidade, né? Ou seja,
você bateu no meu carro, né? Você não, a vaidade é tão grande que o orgulho é tão grande que o carro faz parte da pessoa. Ele acredita que o carro faz parte dele. Ele bateu na pessoa porque quis, né? Porque ele viu e bateu porque quis. Aí muitas vezes já sai na pancada, espancando, machucando alguém, né? Aí o orgulho e a vaidade é que em alguns já diminui um pouco, mas em outros continua muito forte. Né? Em outras criaturas está muito forte. Na grande maioria, a gente já controla, né? Mesmo condoído, mesmo chateado, mas ainda controla ali, né? Respira, né? Lembra dos ensinos de Jesus, né? Perdoe, né? Chega lá tranquilo, sem ameaça, sem gritaria. Às vezes se resolve tudo ali, né? A pessoa está agitada, você não vai entrar agitado. Você pede desculpa, olha, desculpa, eu não vi, né? Então, a gente já está trabalhando isso, tá? Já tem menos problema, antigamente tinha muito mais, né? E essa é a vaidade, realmente, o orgulho, né? Orgulho ferido, né? A pessoa tão vaidosa, agora está com o carro amassado, ou a pessoa é vaidoso porque o outro diz que ele é feio, e a vaidade ele acha que não é, né? Então, e isso desperta na criatura, né, conforme o desenvolvimento dela, ela aceita menos a provocação do que o outro. O outro é mais maleável e não aceita aquela provocação e já não entra no duelo, né? Mas Kardec não fica satisfeito. Ele diz, olha, tá, tudo bem, é um assassinato, é um suicídio, é derivado do orgulho, da vaidade, mas não há caso em que a honra está verdadeira empenhada. Numa situação que a criatura vem, entra na minha casa, quer me espancar, bater todo mundo, isso aí não está extrapolando realmente, não. Aí não ataca a honra mesmo, não. Né? E a recusa seria uma covardia? Será que eu não vou estar sendo um covarde? A pessoa está ali, vai arrebentar, tocar fogo no meu carro, eu não posso agir, né? Pegar no braço dele, pegar naquela coisa para ele não jogar. Ele vem com a faca para me matar, eu não posso pegar um pedaço de pau ali para me defender? A própria lei de destruição, ela fala disso, né? Que o instinto de conservação fala muito alto. Né? Então, aí ele entra aí. Não há caso em que a honra está verdadeira empenhada e a recusa seria uma covardia? Deixar a criatura ali espancar, né? E, às vezes de graça, gratuito. E aí? Há ou não há? Eu ainda acho que a gente deve ir pelo caminho da evolução. Quando Jesus foi acusado, como foi que ele se defendeu? Um bom exemplo, né? Ele nos dá, Jesus é o nosso modelo. A gente tem que pegar o exemplo dele, né? Como ele agiu. Então, porque ele já atingiu uma evolução. Essas coisas de honra, de vaidade, de egoísmo, ele já sabe que isso não tem valor, que isso é daqui e daqui vai ficar. Ele já está num outro patamar. E é um exemplo. Por isso que eu digo. Né? Por o isso tapa que eu no pé acho da que orelha, quando né? a gente... Sim. Voltando o tapa no pé da orelha, né? Mas dificilmente, mas a grande já tem pessoas que não reagem, né? É espancada e não reage, seguindo esse preceito do mestre, né? Mas ainda a nossa evolução, muitas vezes a gente é levado a ir buscar esse ponto de honra. Eu fui agredido injustamente, eu vou reagir, né? É isso que Kardec, olha, não tem não existe a honra em algum momento, não. Não Agora está sendo sim, cobrado. Roberto, não impede de você ir procurar por outras vias. No caso, as vias legais, de você ir buscar o seu prejuízo, né? Isso aí não impede. Agora é claro que vai depender muito
da pessoa, né? Como é que ela está. Porque, às vezes, assim, eu fico pensando, você está com um filho e vem alguma coisa para agredir um filho. É claro que a gente vai sair em defesa do filho. Quer dizer, assim, é muito. Quer dizer, para você saber qual vai ser a sua reação, pelo menos, eu não tenho como. Né? Então, a gente tem o conhecimento de fazer isso, o caminho é esse. Mas, na hora, como se diz, a questão emocional. Né? Então, assim, tem que ter todo esse equilíbrio. E só na hora mesmo é que a gente vai saber, porque a gente está trabalhando para que não aconteça. Claro, né? Mas. Dina, no caso de um filho, não precisa nem agredir. A gente vê exemplos de pais que levam o filho no médico e o médico demora a atender. O médico não fez nada, só fez deixar de atender ele na hora que o camarada queria. Aí você vê a agressividade de um pai tomando ali, querendo cuidar do seu filho. Então, assim, não precisa nem agredir nesse caso aí, quando se trata de um filho, né? Basta o não atendimento ali a pronta hora, porque ele está vendo que o filho dele está doente, então eu quero ser o primeiro. Meu filho é meu filho, entendeu? É complicado. Ainda orgulho, né? Ainda orgulho e vaidade, né? Em grau bem forte, né? Mas aí, no caso também da vida, porque como tem a lei da sobrevivência, e o instinto da pessoa é proteger a vida, né? Se proteger, né? É verdade. Então, o instinto é forte ainda, mas nós estamos na idade da razão, né? A razão para se sobrepor ao instinto, né? Mas tem o instinto da lei de conservação. Alguém vai lhe agredir, né? Você vai se proteger. Alguém vem com a faca, se eu tiver um pedaço de madeira, um pauzinho, né? Vou me defender para não evitar. Isso é algo natural, o próprio instinto manda, né? E você mantenha-se vivo, né? Mas vamos ver o que o Espírito de Verdade fala sobre se existem esses casos, né? A gente tem que reagir. Aí ele vai dizer, depende dos costumes dos usos. Ou seja, cada época que a gente vive, né? A época em que um olhar, né? Um olhar de desprezo já era um motivo para que o outro se sentisse no direito de chamar por um duelo. Né? Hoje já uma agressão muito forte ainda é motivo ainda para que o outro reaja. Né? Então, cada época vai tendo seus hábitos, seus costumes, e que a tendência a diminuir esse ponto, né? Esse ponto de honra ali. Vai chegar um tempo que a gente vai agir igual Jesus, viu, Lúcia? Chegará um tempo, tá? Mas talvez ainda demore um pouquinho. Nós ainda estamos em mundos de provas, expiações, né? Estamos ainda muito materializados, mas a ideia é aquela de Jesus mesmo, ele não reagiu mal. Tá? Cada país e cada século tem a respeito uma maneira diferente de ver. Né? Então, nos árabes, nos americanos, né, ainda são mais belicosos, né? Nas América Latina, na Índia. Então, cada povo tem uma maneira de ver isso aí. Ou seja, nem todos evoluem na mesma velocidade. Mas a ideia é que um dia cheguemos, né, a esse patamar de não reagir ao mal e que essa questão de honra ela não tem nenhum efeito, né, ou nenhum valor. É o que vai nos falar Kardec, né? Aliás, quando os homens forem melhores, né, e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se fazendo matar que se reparam a falta. Aqui ele já deixa a dica, né? À medida que vamos melhorando, essa questão, essa necessidade de revidar o mal, né, de revidar uma agressão, ela vai perdendo força. Né? Isso é o quê? Tornando moralmente mais adiantado. Né? Então, vai ver que o ponto de honra não está em se matar, em agredir alguém. Tá? Aí, por enquanto, a autodefesa, beleza, né? É um ponto de honra. Não me defendi. Tá? Mas já estou no estágio que eu não preciso mais matar o outro. Eu só reagir àquela injusta agressão.
mas chegaremos em um ponto mesmo, vamos evoluir tanto que será igual que Jesus recomenda, né? Ou seja, não vale a pena reagir ao mal. E é o que Kardec então diz, olha, há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado. Olha, foi eu que bati, desculpe, a falha foi minha, eu vou arcar com os custos. Olha, me desculpe, eu falei errado, eu falei a palavra incorreta, eu gritei, né? Eu sei que eu estava errado naquele momento. Então, essa é a verdadeira honra que Kardec nos coloca. Né? Está errado? Então você se reconhece culpado. Né? Ou perdoar quando se tem razão. Né? Olha, me perdoe, né? Eu vou perdoar. Mesmo o outro tendo razão, perdoa, não leva aquela mágoa. Né? E em todos os casos, ele não dá importância aos insultos que não podem atingir-nos. Chegará um tempo igual o Gandhi da vida, né? Ninguém atingia o Gandhi. Ele não se chateava. Ele não se sentia ofendido. É o que ele diz, não, você vai a necessidade de perdoar, Gandhi? Não, eu não me sentia ofendido. Então, a gente vai ver que o outro é infantil, que o outro está no estágio menor, tem menos conhecimento do que eu. Então, Kardec já nos adianta disso. Né? Não dá importância aos insultos, e então ele não vai nos atingir. Mas ainda o tapa no pé da orelha, né, mesmo? Esquenta a orelha. E muitas vezes a gente não suporta, não estamos no estágio ainda. Lembrando da nossa animalidade. Dá um branco e apaga tudo que a pessoa estudou na hora. Esquece até que é espírita, é cristão, né? É verdade. E eu passei um caso recentemente, né? A gente estava na Itália, a gente ia pegar um ônibus, acho que era para Veneza, uma coisa assim. E estava com a família toda lá, e o ônibus era de 11 horas, para a rodoviária, e a gente viu que tinha uma pessoa bem alcoolizada, perturbando todo mundo. Aí nós vamos sair daqui, vamos tomar um café. Está lanchando, a criatura chega. Gente, a criatura chega naquele estado, e tinha uma cadeira próxima, ele se senta no meio da turma. Aí eu pedi para ele sair. Né? Mas eu acho que eu esqueci os procedimentos cristãos. Pedi com força na voz, né? Olha, tem gente aí, né? Essa galera está ocupada, né? Por favor. Mas com um tom forte, é tanto que a minha família toda ficou preocupada, achava que eu ia reagir de forma violenta, né? Mas a gente realmente não se reconhece naquele momento, né? Você percebe que a família está em perigo e aqui você fica medindo. Ajo, não ajo, né? E de repente você age, né? Para a questão de não sentir, não, a covardia, agir terminou sendo pior, todo mundo ficou preocupado, aí tivemos nós que largar o local e entrar para um setor mais reservado. Nesse caso, quase que esquecia os ensinamentos, né? Mas é o estágio da gente, fazer o quê? Tô boba, viu, Roberto? Hã? Tô boba. Pois é, né? Mas é aquela coisa, a minha família está em perigo, né? Aquela criatura, ela não tem noção do que vai fazer. E você mede todos os atos, vou pedir, vou mostrar no pelotão de voz para que a criatura saia. Mas era pior, né? A criatura estava no estado, mas que queria era brigar mesmo, estava doido para arranjar alguém que brigasse com ele. Mas deu tudo certo. Terminou tudo certo, levei uma bronca da filha, né? Mas estava correta ela, eu que não devia ter me operado. Mas é o estágio, né? Fazer o quê? Vamos lá? Alguma pergunta, alguma colocação sobre essa matéria? Sobre o duelo? Discorda, não concorda? Podemos passar adiante? E aí? Tudo tranquilo? Pode Tudo passar, tranquilo. Roberto. Pode passar, que eu tô boba com você. Essa voz eu conheço, gente. Esse povo turistando aí desde o ano passado. Seja bem-vinda, Cristina.
Obrigada. Comeu muito pão de queijo por onde andou? Comi, né? Mas, mesmo, eu duvido que tenha lembrado da gente, mesmo. Lembrei na hora que eu estava Não, comendo. isso aí, Alberto, ela já carimbou o passaporte dela e ela sabe para onde por causa desses pãozinhos de queijo. Rapaz, eu lembro desse pão de queijo mineiro, rapaz. E lá por onde eu andei nas minhas andanças não tinha pão de queijo. Não tinha cuscuz, não tinha tapioca. Mas quando eu voltei na estrada mesmo, eu parei no local, aí botei no prato tapioca, cuscuz, né, pamonha. Eita, Aí, fez a festa, hein? nossa, mãe, comendo de boca cheia. Gente, que comida deliciosa é a nossa. Por outros países a comida é estranha. Mas é assim mesmo. Cristina come pão de queijo e não lembra de nós. Bom, Lembro sim, na hora que eu estou comendo. né? Tá certo. Bom, nós vamos, então, mudar de assunto. Eu queria, a pedido, né, que a gente retomasse um pouco do capítulo 7, que a gente já viu. Teve a oportunidade de ler. No finalzinho, a gente andou correndo, né, para finalizar, mas eu queria retomar daqui, eu queria ver o feedback, o que vocês entenderam dessa mensagem, né, desse capítulo, que retrata a queda de um espírita, né? Um mensageiro preparado no mundo espiritual, né? Recebeu todo o apoio de 6, né, espíritos benfeitores que combinaram com ele, né? Auxiliaram, deram todas as condições para que ele reencarnasse no meio espírita, para ser um médio espírita, né, um trabalhador da mediunidade, e que Otávio simplesmente ele desiste, né? Ele tinha uma programação espiritual, essa questão da programação, queria que vocês abordassem também, né? Ele estava programado a receber 6 órfãos, né? A programação dele não previa casamento. Lembrando, o casamento, ela não é incompatível com a mediunidade, tá? É uma questão pontual. No caso de Otávio, o casamento não estava previsto por uma questão própria dele, demonstrando que ele tinha problema no campo da sexualidade e a questão do dinheiro. Então, ele faz esse planejamento de receber 6 órfãos, né? E esses 6 órfãos chegam até ele como irmão dele. 3 irmãos, por parte de pais, e 3 meio-irmãos, né, que veio com a madrasta dele. Essas criaturas chegam e ele abandona todos. E então ele casa, né, tem um filho, não dá certo, e ele recusa o trabalho mediúnico, mesmo sendo criado, tendo acesso ao espiritismo. A mãe era uma espiritista cristã, devotada, ensinou a ele, né? Quando a mãe morre muito cedo, aos 15 anos, os familiares levam ele para o centro espírita, né? Ele vê os espíritos, ele conversa com os espíritos, ele recebe mensagem de amor e de conhecimento, né? Mas ele simplesmente abre mão, né? Ele não demonstra a disciplina no trabalho. E então ele termina naufragando em busca da felicidade dele. Ele simplesmente acha que deveria ser feliz no mundo. Ele larga, né, os irmãos, abandona todos os irmãos, a madrasta é internada num leprosário, e ele abandona. Sendo que esses irmãos eram aqueles benfeitores que ele deveria receber, né? Então, eu queria que vocês falassem da questão do dever não cumprido, e o que vocês entenderam dessa mensagem. Vamos lá? Quem começa? Boa noite a todos. Oi, Marília, seja bem-vinda. Dá para a gente entender que não é fácil.
Não é fácil. Não é fácil, porque o espírito, a gente às vezes, na nossa pequena ignorância do espiritismo, né, principalmente quem não é médium, né, a gente não vê, não tem contato, não sabe de nada, 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 e fica com medo de andar no errado, né, todos esses sentimentos. Aí a pessoa, né, vem, sabe tudo, e mesmo assim também não consegue, para você ver como tá em terra, é tanta energia em volta, assim, que eu acho que não deixa que você consiga ter esse discernimento, assim, por isso que em nosso lá, né, no início lá, acho que quando vinha uma das senhoras lá, que eu não lembro, que ela falou que estava com muito medo, aí todo mundo, não, mas não precisa você ter medo, porque você já sabe de tudo, não sei o que, a gente vai estar te auxiliando. E Dona ela, não, Laura, mas eu tenho medo. É isso, Dona Laura, é a mas eu reencarnação. tenho medo, né? É Exato. bem difícil mesmo. E aí, a questão de Otávio atrás dos prazeres, isso é ruim, buscar a felicidade no mundo, né? Porque ele ia estar com 6 criaturas no cós dele, ele um jovem de 20 anos. Será porque era muito jovem que ele desistiu desse trabalho? E aí? Alberto, eu acho que ele recebeu muito, né? Assim, tanto antes de reencarnar, né? Todo aquele preparo de 30 anos na preparação, recebeu também do centro que ele frequentou as orientações dos espíritos também que estavam ali para ajudar ele, que vieram com ele justamente para ajudar. Mas, assim, a questão da vaidade, eu acho que ele terminou repetindo os erros de reencarnações passadas, porque, mas aí a gente poderia, né, ver isso aí. E o esquecimento do passado, né, que todo aquele esquecimento, né, do que foi. Então, será que não lembrar da sua missão? Mas aí a gente vê que o esquecimento é justamente para que a gente evolua, para que a gente tenha, como se diz, esse tempo da gente aprender, né? Porque se a gente lembrasse de tudo, é claro que ia como se diz, atrapalhar, né, a nossa encarnação. Mas aí tem os arrastamentos, que lá no fundo a gente sabe que tem, né? Os arrastamentos, os vícios do passado. Mas, em compensação, ele também teve ajuda. Então, eu acho que o que pesou mesmo foi que o maior erro dele foi que ele não fez o bem, né? E ele não cumpriu a missão dele, né? De trabalhar a sua mediunidade, né? Que acontece muito, infelizmente, acontece muito hoje. Hum. Haroldo nos fala que, com relação ao esquecimento, eu achei bem interessante o ponto de vista dele. Ele diz que o esquecimento do passado, né, não atrapalha, né, a questão do dever, porque ele diz que o dever nosso, ele bate a nossa porta. O dever nosso bate a nossa porta. Ou seja, quando alguma coisa está relacionada conosco, ela chega até nós. E no caso de Otávio, né, o dever dele bateu na porta dele. O dever de Otávio estava ali do lado, não estava longe, estava nos irmãos, né? Ou seja, tudo que temos que acontecer conosco, que precisa da nossa ação, vai bater a nossa porta. A gente não precisa ir longe para que o dever que a gente identifique o dever, porque Deus nos planta aonde a gente tem que florescer. Então, o Otávio foi plantado na família e que houve toda aquela situação da mãe morrer, o pai casar novamente, ter novos irmãos, vir outros irmãos com aqueles irmãos já. Então, era o dever ali na frente dele. Né? Estava ali na frente. O que ele tinha que fazer era abraçar o dever. E era justamente os benfeitores que o acolheram, que deram todo o suporte. Então, ele
em busca de felicidade. Ele vai dizer no final que a busca dele levou ele a sífilis, ou seja, desregramento sexual, né? E o alcoolismo, sinal que era o vício, né? O vício do sexo e o vício da bebida. Foi o que levou ele ao final. Ele não produziu, né? Ou seja, ele fugiu do dever. E quando a gente foge do dever, a gente fica desamparado, porque o dever dele iria protegê-lo dessa questão do sexo e da questão do vício, porque ele ia ter que trabalhar para sustentar 6 irmãos, não ia ser fácil, tá? Não ia ser fácil, não, realmente não é você assumir com 20 anos, né, que era a idade que ele estava, assumir 6 irmãos, né, e a ideia é que ele foi atrás, o médico diz, olha, seu problema, negócio de ver espírito, isso aí é falta de sexo. Então, ele foi animado a buscar essa felicidade, né? O esquecer o passado, né, é uma benção, mas a gente não esquece, a gente esquece quem foi o nome do pai, o nome da mãe, né? A gente esquece o que foi anteriormente, mas a gente não esquece a questão da necessidade de evolução. A gente está no meio, a gente é plantado, e aquilo vai acontecer para nos lembrar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir, a gente precisa amparar, né? É bem interessante isso. Mas alguém falar de Otávio? Alberto, eu fiquei agora você falando, eu fiquei refletindo. É, ele já não estava no. Porque, assim, muito dessa busca pela felicidade e dele não ter tido compaixão pelos irmãos também, que ficaram ali sozinhos, né? Ele não teve nenhuma compaixão. Mas ele não era um espírito evoluído, e esse sentimento de compaixão não acendeu no peito dele naquele momento, né? Porque ele deixou os irmãos ali órfãos e não teve esse sentimento. Isso demonstra, Marília, que ele não era um espírito evoluído, né? É, Isso, quando ele abandona, vê os irmãos, os irmãos órfãos, sem pai, sem mãe, né? E o único elemento que pode protegê-lo sou eu, que tenho 20, sou maior de idade, e não faço, demonstra que ele não é um espírito elevado. Porque ele diz que chegou ao nosso lar falido, foi acolhido por esses benfeitores, né? E então combinou com os benfeitores dessa reencarnação, e ele passou 30 anos, não foi assim, chegou, já voltou. Ele passou 30 anos se preparando para ser um mensageiro. A mediunidade, ela não é o acaso, é um instrumento em que ele, sendo médio de mediunidade com Jesus, ele ia auxiliar, né? E isso seria uma catapulta para arremessar ele. Ele ia pagar a dívida, né? E, ao mesmo tempo, estaria protegido contra os vícios que ele tinha. E que ele, ao ficar ocioso, os vícios chamaram. Álcool e o sexo. Se ele estivesse trabalhando para cuidar dos irmãos, ele não ia ter tempo para ir para a bebida, nem para esse sexo. Então, o dever era uma proteção dele. Esse dever pesado, carga, cuidar de criança, cuidar de irmão órfão, ele não ia dar tempo para que ele buscasse esses outros prazeres. Então, o dever, nesse caso, por isso que ele não estava programado o casamento, justamente para que ele não tivesse tempo para entrar por esse ramo. é. Mais alguém? Vamos, gente. Otávio, o espírita, médium, vê espírito e tudo. E faliu. O que levou Otávio a falir e desistir? Esquecimento? Ele merece uma pizza. Imagina ele lá, esperando esses benfeitores dele desencarnar.
Imagine aí, olhar para a cara do cara e dizer, rapaz, você combinou com a gente, né? Estavam todos encarnados à época, mas iam desencarnar e ia encontrar com o Otávio. Ô, Alberto, não é à toa que tem só um hospital para receber espírita, viu? No mundo espírita. Jesus, tudo com a consciência pesada do dever não cumprido. Meu Deus. É porque o espírita, gente, é o maior beneficiado. Nós, espíritas, nós temos informação que as outras filosofias e religiões não têm. Essa certeza de que a vida continua. O problema é que nós, espíritas, nós somos espíritas de brincadeira. Nós estamos brincando de ser espírita. Só pode. Porque tem espírita que tem medo de espírito. Tem espírito médio que não estuda, vai para a sala mediúnica e se baseia no espírito. A possibilidade da gente, espírita, principalmente o médio, que não estuda, de ser levado à fascinação é enorme. Ficar da dependência emocional, né, do médium ou do espírito, né? Eu sou o espírito guia, vai ficar na dependência, porque ele não estuda, ele não sabe, tudo que o espírito falar, ele vai falar. Então, na verdade, ele está brincando de ser espírita. Mas só que tem consequência, a gente não pode alegar desconhecimento. Um católico pode, um evangélico pode. Chega do outro lado, eu não acreditava, a minha doutrina não falava da continuidade da vida do outro lado, dizer que eu ia ficar dormindo. O católico vai dizer, não, mas eu estou atrás do céu, ou do purgatório. Eu não sabia que eu tinha que trabalhar do outro lado. Né? E outras religiões que não têm essa noção que o espírita tem. Então, por isso que o Otávio está envergonhado, muito envergonhado. Porque ele sabia, ele era médio, ele via os espíritos conversavam com ele. E tem médio desse jeito ainda? Tem. Nós vemos médio que agora é católico, estava um tempão dentro do Centro Espírita, nas reuniões mediúnicas, e hoje é católico. Aí eu olho, gente, o cara dava passividade, e agora, como é que ele se vira no meio católico? Vai dizer que tudo tem que virou até pastor. Sim, né? Mas o pastor a gente compreende. Não sabia, não. Se você olhar o pastor, né, os evangélicos, eles usam todos os procedimentos mediúnicos. Se você for numa reunião, num culto evangélico, você vai ver gente dando passividade. Você vai ver criatura dando passividade. Falando outras vozes, caindo, tremendo, caindo. Desse jeito. E não é só um, não. O culto que eu fui, eu vi uns 6 ou 7 criaturas dando passividade na hora do culto. E ainda tem a aguinha frutificada, viu? Tem a água, né? Você vê na televisão ali, você bota a sua água e vai tomar. Então, para o pastor, muitos conhecem. Muitos leem o livro dos médiuns. Para agir, saber agir, como faz, a imposição de mão, a oração, né? Retorna, chama a criatura, né? Expulsou o demônio, vai o espírito maligno. Mas para ele sempre é um espírito maligno, né? Não é um de luz. Não necessariamente, Marília. Às vezes é um espírito brincalhão, é um espírito familiar que está ali. Não é maligno, está lá na rua. Roberto, o que Marília falou é que na visão dos pastores, todos ali são. Sim, na visão do pastor. Na nossa visão a gente já vê diferente, mas na visão dele é sempre o demônio que baixou ali, entendeu? É o inimigo, como eles costumam chamar. Essa foi a que Marília quis dizer. Fale, Verusca. Então, Alberto, essa observação que você fez, eu já frequento ainda igreja, eventualmente, né, minha mãe frequenta, mas eu fico observando já faz um tempo, Marília sabe, minha irmã é bem envolvida, e, gente, eu nunca vi tanta coisa parecida.
Eu fico olhando assim e fico pensando, né, assim, que é tão parecido, mas eles vêm de uma outra forma. E realmente, a Marília e Mesmer tem razão, eles sempre veem como aquele momento de uma situação de que a pessoa está possuída, onde, na verdade, nem sempre a gente que estuda um pouquinho, sabe quase nada, mas o pouco que a gente sabe que muitas vezes é até um familiar, às vezes é um espírito zombeteiro, às vezes é um brincalhão, como você acabou de dizer. E eu comento muito com minha mãe, eu disse, mãe, nunca vi se parecer tanto assim, as falas, a forma de se manifestar, tudo, tão parecido com o espiritismo. Sim, são espíritos, gente, né? São espíritos, tá? Agora, eles se divertem, né? Vão para a igreja, onde você encontra mais espírito, né? Aonde tem mais espírito? Onde é que vocês acham que tem muitos espíritos? Onde tem concentração de pessoas buscando evoluir, buscando, né, algum tipo de melhoria, Sim, muitas vezes acho que em qualquer lugar, atrás não? de alguma resposta, né? Em todo assim. lugar, mas quando você busca se ligar à espiritualidade, né, nos cultos, nas igrejas, está cheio de espírito ali, assistindo. Eu acredito que onde vai ter mais vai ser nas igrejas e nos hospitais, sabe? Exatamente, eu estou nas igrejas, está lotado de espíritos. Lotado. E tem médios ali, os frequentadores são médios. Porque mediunidade não é coisa de espiritista. Mediunidade é algo do corpo que a criatura está, que permite o contato, visão, sentir a presença, né? Agora, nós espíritas sabemos disso. Nós sabemos que é a continuidade da vida, então nós seremos mais cobrados. Né? No caso de Otávio estava à bancarrota. Ele disse que está à bancarrota porque ele saiu com a missão. Ele se preparou para a missão. Passou 30 anos estudando para ser um mensageiro. O mensageiro não é aquele que vem só para trazer a mensagem, falar. A mensagem é de vivência. Então, quando o Telésforo fala lá no capítulo anterior, daquelas instruções, é a preparação para ser a alma viva, a mensagem viva. Ou seja, a gente veio para dar o testemunho nosso, para sejamos cristãos realmente. E o Espiritismo nos abre essa possibilidade. Isso, Cris. Para servir de exemplo, é isso? Um mensageiro? Sim, exato. O mensageiro lá, em nosso lar, não prepara só espíritas, tá? Prepara mensageiros de diversas religiosidades, para dar a mensagem. Diante do problema, a pessoa com paciência, né? Diante da dificuldade, é aquela resignação, sem precisar, muitas vezes, falar. Ele simplesmente dá o exemplo. Não necessariamente ser espírita. E nós, espíritas, temos isso e ainda temos esclarecimento. Então, o caso de Otávio é importante que a gente analise, não para criticá-lo, mas para a gente saber que a gente está na mesma linha. Será que realmente eu estou sendo espírito? Eu estou cumprindo o meu dever, minhas tarefas? Será que eu não estou relegando? Será que eu não estou abandonando? Aconteceu, está ali na minha frente, chegou, será que eu fechei os olhos? Né? Então, o caso de Otávio tem que ser... Sim, Cris, pode falar. Conhecimento, né? O caso de Otávio é para a gente estudar e analisar. Gente, o cara se preparou, nós nos preparamos também. Né? Chega aqui, tem que ser feliz. É a filosofia dos falsos profetas. Olha, você está aqui para ser feliz. Né? Você quer matar alguém, acabar com a vida de alguém, aí diga, vá ser feliz. Vá ser feliz, largue tudo, largue esse parceiro difícil, deixe esse filho difícil para lá, vá ser feliz. Você acaba com a existência da criatura. Aqui a gente veio com missões. Né? Jesus já fala, a felicidade não é deste mundo.
E muitas vezes a gente chega aqui, ai, não, eu tenho direito de ser feliz. Gente, você tem direito de ser feliz, larga essa criatura para lá, vai ser feliz. Será? Será que essa não era o seu dever? Otávio nos mostra isso, a história de Otávio, né? E aí, mais alguma colocação? Estão satisfeitos com Não, Otávio? não estou não. Não estou não, porque eu pensei que eu tinha vindo para cá para ser feliz, sabe? Oh, desculpe, Cris, mas eu não posso fortalecer essa ideia. Pelo menos Ué, com a por história quê? de Otávio. Com a história de Otávio, não diz que não. Sim. A história de Sim, com a Otávio história diz, de Otávio, mas a nossa, espíritas, será que a gente também não veio para ser feliz? não, Só com missão? porque nós podemos ser felizes, a grande parte de missão, de bronca, de dificuldade, se você olhar, é pouquinho tempo. Grande parte do tempo a gente está ocioso. É nesses momentos que a gente curte. Se você pode fazer um passeio, tem condições, ok, não tem problema. Agora, você largar o dever, tem a sua responsabilidade, por exemplo, na educação infantil. Não, mas hoje eu não vou não, porque está chovendo. Ah, hoje eu não vou não, porque vai ter um almoço. Ah, hoje eu não vou. E você vai postergando o seu dever, entendeu? E achando que tá com felicidade. Ah, não, eu tenho que ser feliz, já fui várias vezes, eu vou largar, não vou agora não, vou quando eu quero. Você está abrindo mão do seu dever. Né? Então, muitas vezes, a gente é enganado com essas filosofias que acha que você tem que ser feliz aqui. Larga tudo, vai ser feliz. Às vezes, você está largando como Otávio. Otávio tinha uma oportunidade maravilhosa de avançar. O que aconteceu com ele foi ser feliz. Aí ele vivenciou tudo, ele vai dizer. Ele fez tudo que era possível na Terra. Né? Tudo que era possível ele fez. Só Aí, quando ele chega do outro lado, nada. Né? Oi. aí, nesse caso de Otávio, o livre-arbítrio dele mudou os planos espirituais? Sim, O que tinha sido livre-arbítrio. planejado? Livre-arbítrio. Né? Tinha essa dúvida também. Olha, eu achei interessante a explicação do planejamento reencarnatório, né, de Haroldo. Ele nos diz o seguinte: a gente tem que parar de perceber o planejamento reencarnatório como uma linha, um fio. Né? É aquele fio, se você não vai, você corta, você perde. Não. Ele sugere que a gente pense no planejamento reencarnatório como uma teia. Tá? Tipo uma teia de aranha, tem vários pontos, e nessa teia tem várias pessoas que se ligam conosco. Otávio tinha uma linha para seguir, uma linha mestra que levaria ele à felicidade. Ele pagaria as dívidas dele, ajudando os benfeitores. E ele avançaria. Otávio, ele simplesmente cortou. Não estava previsto casar, ele foi lá e casou. Ele casou com quem? Com uma mulher, simplesmente por beleza, como ele fala. Só pela beleza. Só que ela tinha ligações com espíritos mais baixos do que ele. Né? De elevação moral muito baixa. E esses espíritos infernizaram a vida dele. Não estava previsto, mas nessa teia, quando você rompe com aquele compromisso, você encaixa por outro, por uma questão de consequência, da lei de causa e consequência. Nós não vamos perder a existência. A existência continua, só que você vai percorrer um caminho que não era o ideal. Mas você vai aprender. Vai aprender de qualquer jeito. Foi o que o Otávio aconteceu. Tinha um planejamento bem elaborado para que ele crescesse, para que ele conseguisse a felicidade. Só que, para essa felicidade, a infância dele era difícil, né? O trabalho dele era difícil, mas ele não deixaria de ter ajuda. Ajuda sempre teve os convites, mas ele abandona. Né? Ele abandona e parte para a outra.
nessa teia, ele se liga num outro elemento que não estava previsto. Vai ter problema? Vai. Porque ele escolheu um caminho difícil. Foi Deus que castigou ele? Foi a esposa que castigou? Foi o filho que castigou a infelicidade dele no mundo? Não. Foi consequência da escolha dele. Ele que escolheu ir para aquele caminho. Aí ele diz... Roberto, Oi. aí nesse caso, assim, que ele teve filho, aí no caso o filho não estava não é um espírito que ele tinha que reencarnar ali para ele ter melhoramento, né, para melhorar uma relação. O filho não pediu para nascer, digamos assim. Aí, no caso, a mulher que puxou as dívidas dela. Sim, esse filho dele estava ligado, era um espírito ligado à esposa. É um espírito muito endividado ligado à esposa. Tem a oportunidade, os espíritos vêm. Ele não praticou o ato sexual, né? Deu a oportunidade, o espírito veio. Não era aquele espírito ligado a ele, era ligado mais à esposa. É tanto que eles tornam a vida dele muito difícil. Tá? Aí ele diz, realizei todos os meus condenáveis desejos. Ou seja, ele foi feliz aqui. Fez o que ele quis. Menos desejo de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Né? Então, Otávio ele tem essa consciência. Olha, ele morreu de sífilis, gente. Então, o desregramento dele, essa parte de felicidade através do sexo, ele praticou bastante. E alcoólatra, né? Aos 40 anos. Se ele tivesse encarado o dever dele, né? Ele não tinha casado, porque tinha que tomar conta de 6 crianças, arrumar uma esposa que tomasse conta de 6 era muito difícil, né? Ele não ia ter tempo para se dirigir à bebida e ia trabalhar. Ao mesmo tempo, ele estava sendo protegido. Quando chegassem os 20 anos dessa lida, essas crianças já estariam adultas, como estava ligado a ele, por ser benfeitores dele, seriam fatalmente espírito muito amoroso com ele, e iriam cuidar dele. Né? Mas ele escolheu outro caminho. Ele rompeu aquele fio daquele planejamento e se ligou pela teia, né, de ligações que tem, de pai, de mãe, de avô, de amigos, tem esse relacionamento, ele seguiu um outro caminho. E aí? Todos... Alguém mais? Ganância e ilusão, né? Destrói o homem. Ou a felicidade do mundo, né? Mas que ilusão, só ilusão, Jesus. Agora, lembremos nós também. Somos espíritas, gente. Não é porque eu sou espírita que eu não vou falir. Na medida que eu não sou disciplinado, né, eu tenho um trabalho de divulgação da doutrina, mas eu não sou disciplinado. Eu falto, eu não vou no dia que eu quero. Né? Eu tenho um trabalho de participar de um grupo social. Eu não vou, não tenho condições, não quero ir hoje. Então, eu abro mão de oportunidades, né, de fazer o bem. E a nossa riqueza é fazer o bem. A nossa riqueza no mundo espiritual, né, não é quantos diplomas universitários você tem, não é quantas fazendas, quanto de dinheiro você tem. A nossa recepção no mundo espiritual é pelo bem que nós conseguimos fazer. É pelo bem que conseguimos fazer. Tranquilo? Estou explorado bastante. Alguém tem uma dúvida? Acha que Otávio fez correto? Otávio era muito novo, não lembrava, né? Mas se não lembrar, tem que ver o seguinte: Otávio nunca deixou de ser chamado pelos espíritos protetores. Mesmo ele casando, os espíritos protetores chamavam ele para o trabalho mediúnico. Mesmo ele tendo um filho não previsto, continuou chamado. Porque ele era médium, ele sabia disso e continuava chamando.
Imagina aí o espírito protetor dele, né? Durante os 40 anos, toda noite ele dormindo, quantas e quantas vezes o espírito protetor dele chamou a atenção dele? Ele estava indo para um caminho diferente. Mas livre-arbítrio. Deus não vai se materializar e diz, Otávio, Alberto, não vai por aí, não. Respeito à liberdade, que aí, meu filho, o caminho tem bastante espinho, tem certeza? Vá, você vai aprender, né? E aí? Não é para se assustar, gente, é para a gente refletir. Poderia ser qualquer um de nós, ou pode ser... Mas o remédio é voltar de novo. É voltar de novo, né? É o que a mãe vai dizer, né? Não chores, meu filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem, né? Tem calma e coragem. Ou seja, as mães queriam, a mãe e a tia queriam mandar ele de volta. Aí a Aniceto diz, calma aí, não planeje reencarnação para Otávio, não. Temos que identificar qual o motivo da queda. Por que que Otávio se preparou 30 anos e caiu? Qual é o motivo da queda de Otávio? Só depois de analisar é que se vai pensar numa nova reencarnação. Tranquilo? Podemos... Alguém tem alguma dúvida, algum assunto, está pendente, está recorrendo, quer falar, pergunta agora. Porque nós vamos entrar num outro caso de um outro espírita, né? Bem interessante. Né? Otávio, ele vai falir por omissão, certo? Ele tinha um trabalho a fazer e ele não fez. Ele estava destinado como médium a atender, né, espíritos em situação dolorosa, dificuldade, mas também cumprir tarefas, deveres no campo carnal, que era cuidar daqueles 6 espíritos benfeitores que tinham avalizado toda a permanência dele no nosso lar. Ele se omitiu, fugiu. Agora nós vamos ver um caso diferente. É o capítulo 8, o desastre de Acilino. É o contrário de Otávio. Acilino, ele assume. Ele vai trabalhar com a mediunidade. Tá? Fátima, você está aí? Estou, sim. Então, ninguém quer fazer mais perguntas sobre o Otávio, está todo mundo pensativo. Vamos para o capítulo 8, Fátima? Vamos, sim. 20 minutos, acho que dá para a gente adiantar um pouquinho. Tá certo. O desastre de Acilino. Ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médio com voz forte. Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiante novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Só um Deus instante, não Fátima. está Só um pobre. instante. Só um instante. Ok. Vamos aqui na primeira fase. O André vai dizer que ia falar com o Otávio. O Otávio está chorando, né? E ele diz que alguém se aproximou e falou ao ex-médium. Gente, por que ex-médium? Alguém me explica aí. Por que ele falou ex-médium? Eu acho que para ser médio tem que estar encarnado, né, não? Ó, tudo bem. Eu já tinha outra opinião, valeu, Maria. Vamos lá, diga aí. Ele regrediu na força-tarefa dele aqui no plano terreno, do plano espiritual. Aí ele perdeu, mas aí Maria já respondeu. Ele perdeu o título, né? Não, é porque... O que é o médium? Né? É aquele que intermedia, né,
o mundo espiritual com o mundo material, né? Ele não está mais encarnado, então ele não é mais médio, né? Por isso que ele fala o ex-médio, né? Interessante aqui a colocação. Mas tem outro fato que ele coloca aqui, né? Essa pessoa que chegou, ele diz que está em condições piores do que Otávio. Dá para imaginar a condição pior do que a de Otávio? Você consegue imaginar aí uma situação pior do que a de Otávio? Chegou falido, triste, né? Não cumpriu tarefa, chegou cheio de doença. Alguém consegue imaginar uma situação pior? Pois bem, vamos lá. Eu creio que sim, pode ter situação pior quando a pessoa usa a mediunidade em benefício próprio, em benefício lucrativo, né? Para ganhar dinheiro através da mediunidade. Tudo bem, é isso mesmo. Alguém andou lendo. Obrigado, Fátima, ou Maria. Aí ele diz, olha, sem dúvida, estamos em bancarrota. Ele usa a expressão financeira, né? Bancarrota. O que é bancarrota? É quando alguém entra na falência. Faliu, né? Bancarrota é quando você não tem nada. Chegou liso, leso e devendo, né? Bancarrota espiritual. Mas aí ele diz uma coisa interessante, né? É razoável que aguardemos, né? Confiantes, um novo empréstimo. Olha que legal, gente. Um novo empréstimo. Por que um novo empréstimo? Um novo empréstimo de oportunidade do tesouro divino. Deus não está pobre. Né? Olha que legal isso. Ou seja, tudo que não é nos dado, né, principalmente a grande maioria de nós que está encarnado, nós estamos por empréstimo. O corpo que nós estamos usando é um empréstimo do tesouro divino. Ele nos dá e ele nos toma. Tá? Então, Deus não está pobre. É bem interessante essa expressão. Deus não está pobre, Deus concede mais. Então, achar que Deus pune, que Deus vai castigar, porque você estragou. Não, Deus é bondade, Deus é pródigo. Então, o tesouro divino não se escasseia. Mesmo falindo, mesmo errando, mesmo a gente com dificuldade, né, Deus nos dá novas oportunidades. É bem interessante que ele faz esse alerta aí. Né? Deus não está pobre, gente. Um novo empréstimo, com certeza, será concedido a eles. Agora, conforme a gente vai errando, conforme nós vamos falindo, né, esses empréstimos vão ficando escassos, né? As situações como a de Otávio, localizado numa família cristã, né? Localizado numa família espírita, né? Então, isso facilita bastante. Como ele faliu, provavelmente as novas condições não sejam tão boas. Vai ser com o aperto maior, né? Já que a criatura não deu conta com facilidade, vem sempre cada vez mais os apertos, mais provas mais difíceis, né? E às vezes, Alberto, precisa de um aval, né? Como se diz, de um avalista. De um avalista, né? Ele tem a 6. Imagine aí, a fama de Otávio. Quem que vai avalizar para Otávio? 6 tinham avalizado, gente. 6 tinham recolhido ele do umbral em situação de bancarrota. Receberam, acolheram, deram oportunidade para ele permanecer em nosso lar, instrução, curso, 30 anos se preparando. Mas a bondade divina nunca escasseia, sempre a gente vai ter oportunidade, novas oportunidades. Mesmo aqueles que cometem absurdo, vai ter nova oportunidade. Tranquilo? Vamos lá, Fátima? Vamos. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Fitando-o
triste, Otávio sorriu e advertiu: não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou. E eu a perdi jogando, desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, eu confio na providência. Só um instante, Nesse Fátima, instante. só um instante. Ok. Então, quando ele chega, né, ele fala da mãe, né? A mãe dele estava ali, a mãe e a tia. A mãe de Otávio e a tia, né? Imagina o que elas fizeram para recolher Otávio rapidamente. Ele desencarna e é levado para nosso lar novamente, né? Ou seja, mais alguém avalizando. Os parentes levaram ele para lá. Acelino, ele diz, olha, a tua situação está boa, meu amigo. Tu tem parente. E ele diz, olha, eu passei foi 11 anos, né? 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Ele não estava nem no umbral, gente. Ele estava nas zonas inferiores, que tem um umbral leve e tem um umbral profundo, né? E tem os abismais ainda. Ele estava, segundo ele, nas zonas inferiores. Um local muito, muito complicado. Então, olha, a sua situação não precisou você ficar esse tempo lá. A Celene disse que foi o contrário. E Otávio vai dizer o quê? Que para o mundo ele não fez nada errado. É verdade, né? Ele só, os irmãos não quis cuidar, mas não era, para o mundo, não era obrigação dele, né? Para o mundo ele não cometeu um crime, abandonar aquelas crianças lá. Não era. Mas para Deus, ele disse que chega que era um falido, principalmente para nosso lar. Principalmente porque os 6 órfãos eram os 6 benfeitores dele. E ele sabia disso agora. Agora ele já tinha esse conhecimento. Vamos para frente? Sim. Nesse instante, interveio Vicente acrescentando: cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, aduziu: quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Só um instante, Fátima. Só um instante. Né? Ok. Então, quem é Vicente? Vocês lembram quem é Vicente? O médico do laboratório. É, exatamente, o médico que vai fazer o curso junto com André, né? Está matriculado e são alunos de Aniceto, tá? É aquele médico que foi morto pela esposa e pelo irmão, né? Então, Vicente está com o André andando nessa reunião, terminou a reunião, e eles estão ouvindo, né, os relatos, conversando com as pessoas, né, que é uma forma de aprender. Segundo Aniceto, aprende-se com os problemas dos outros, com as dificuldades dos outros, com a história dos outros, a gente aprende. E é o que nós estamos fazendo aqui. Com a história de Vicente, com a história de André Luiz, com a história de Otávio. Essas histórias foram nos colocadas à disposição para que nós aprendamos com os erros dos outros. Nós somos inteligentes. Nós aprendemos com os erros dos outros. Então, não é para nós criticar, é para que a gente aprenda com os erros dos outros, né? E eles falam, aí André pede para... Queria conhecer a história, né?
de Acelino. Ele disse, olha, lá é um negócio de tarefa espiritual, aqui é muito sério, mas na Terra a gente não compreendia muito bem, né? E é quando a gente vai começar a ouvir a história contada de Acelino pelo próprio Acelino. Vamos lá? Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar, no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu, em pessoa, as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitasse a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbia-se de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Só um instante, Fátima, a gente só pegar esse fio aqui. Então, ele vai contar a história dele, né? Ele disse que foi praticamente no mesmo século, né? Ou seja, século XX, né? Essa obra é de 1939, 40, 41, por ali, né? Na década de 40, tá? Os Mensageiros. Tá? Então, é do século XX, né? A reencarnação, a reencarnação dele, igual a de Otávio. Então, provavelmente, no século anterior ele tenha reencarnado, né? Ou estivesse encarnado no anterior, no século XIX, né? Então, ele disse que está praticamente da mesma época de Otávio. E partiu de nosso lar também, né? Se preparou para ir para ser mensageiro, saiu do nosso lar, e ele foi beneficiado por uma das ministras do Ministério da Comunicação, em pessoa, né? Ou seja, a ministra devotada botou as fichas naquela criatura. Então, a própria ministra que foi lá acompanhar a reencarnação dele, né? E não teve, todas as medidas foram feitas para que ele tivesse, na reencarnação dele, um corpo perfeito, né? E também a mente equilibrada, tá? E ele faz o quê? Promessa, né, do trabalho, né? E foi para uma das cidades do Brasil. E é interessante que aqui ele fala que ele ia ser médium, tá? E ele casa, estava previsto o casamento. Então, mediunidade e casamento não há incompatibilidade. O caso de Otávio não estava previsto por uma questão pessoal, mas de Acelino não. E a esposa Ruth era quem ia ajudar ele nas tarefas, ok? Então, não podemos pegar, tornar regra geral. Mediunidade, quem é médium não pode casar. Não. Não há incompatibilidade. Tranquilo? Vamos. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos fui chamada à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituía decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fontes de renda material. Não me disputa. Só um instante, tá? Okay. Então, ele foi dado esse empréstimo, foi jogado fichas nele, certo? Uma ministra estava lá, ou seja, ele tem potencial. Ou seja, quando encarnamos, gente,
a gente encarna para vencer. Se Otávio não tivesse as condições para vencer as provas dele, ele não tinha reencarnado. Tá? Nós coloquemos isso na nossa mente. Se a criatura não tinha as condições, não estava habilitada, ela não tinha reencarnado. Otávio tinha todas as condições para vencer. Seria difícil? Seria, mas ele podia vencer, sim. Se ele não venceu, foi por dificuldade dele. Tá? Ele não reencarnou para ser um alcoólatra e um depravado na área do sexo. Ninguém reencarna para isso. Ou para ser um criminoso, ou para ser um traficante, ou para ser um corrupto, né? Para machucar e brigar, matar alguém. Ninguém reencarna com esse tipo de programação. Se a criatura falha e vai para esse campo, é por escolha. É por escolha da própria criatura. Então, ela foi habilitada, sabia, tinha uma função para fazer, ou várias provas, várias expiações a executar. Então, quando reencarnamos, sempre nós viemos para vencer. Mas temos nossas dificuldades e, às vezes, a gente falha. No caso de Acelino, né, aos 20 anos, a mediunidade dele aflora. Qual é a mediunidade da criatura? Vidência. Então, ele via os espíritos. Eles ouviam os espíritos. E ele tinha ainda a psicografia. Então, os espíritos podiam falar, ele podia ouvir, e ele, então, escrevia. Né? Vai, Fátima. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual aos outros? Não recebia os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviço ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos, insciente do caráter sagrado da fé, aprovava-me as conclusões egoísticas. Admitimos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Só um instante. Então, Acelino, aos 20 anos, começa, o grupo fica maravilhado. Gente, vidência é uma faculdade muito rara. Vidência, é claro, é muito rara ter um vidente. Muito, mas muito. Então, o grupo ficou maravilhado. Todo mundo cego, aí chega alguém que vê, né? Então, o grupo ficou maravilhado com essa oportunidade. Todos ficaram muito alegres, né? E vem as lições, né? O amor evangélico. Mas, mesmo diante das lições, ele resolveu mudar. Ele resolveu transformar as faculdades dele em fonte de renda. Resolveu ganhar dinheiro com a mediunidade. Tá? Ele esquece, ou a gente esquece muitas vezes, que às vezes a gente começa numa situação difícil, mas aos poucos a providência manda recurso. Era o que estava previsto. Ele não esperou os recursos vindo da providência, que estava previsto em recurso para ele desenvolver uma obra mais fortalecida. Então, ele não quis esperar. Ele simplesmente resolveu cobrar. E usa um argumento simples, né? Os católicos não cobram para rezar uma missa, para batizar, né? Os evangélicos não cobram os cultos. É um trabalho espiritual e religioso. Se todos pagam o serviço, por que não poder cobrar, né, os serviços mediúnicos? É um serviço como outro qualquer. Era um pensamento racional. Por que não cobrar? Por que fazer de graça, né? Consultas de graça? E aquelas pessoas pouco conhecedoras do espiritismo, né?
possivelmente poucos leem o livro dos médiuns, né? Então, aceitaram, beleza, né? O trabalho quem faz é o desencarnado, mas precisa do encarnado. O encarnado tem que viver. Né? Ou seja, tem a colaboração minha, do médium. Então, seria justo uma retribuição. Vamos parar por aqui? Fechou o horário? E a gente conversa, a gente continua daqui, tá, né? Para a gente falar de Acelino, e a gente aproveita, se tiver tempo, a gente faz uma comparação dos dois, porque muito relacionado com o nosso meio espírita, né? Tranquilo? Perguntas, colocações? Tranquilo. Nenhuma? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer a espiritualidade maior, essa oportunidade, a todos vocês que tiveram paciência comigo de estar aqui, a contribuição de cada um, né, com as suas colocações, ajuda o ambiente, ajuda a gente perceber que não está falando sozinhos, que vocês estão compreendendo, né? Muito obrigado por essa oportunidade que vocês estão me concedendo. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, os seus lares, e que tenhamos uma ótima semana. Que o Mestre amado esteja presente em nossas vidas, em nossos corações. Que assim seja. Meu muito obrigado, gente. Que seja. Obrigada a você, Alberto. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Tchau, Janete. Tchau, Verusca. Obrigado, Tchau, Lúcia. tchau. Aparecida, Marília. Solange. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.